Bom, gente, então vamos lá, nossa aula de hoje, nós vamos, né, o nosso bom dia novamente, vamos trabalhar as folhinhas de exercício referente ao módulo 2. Módulo 2 só tem 2 capítulos, do Renascimento e das reformas religiosas, né? Vocês estão, ó, no lucro, só tem 2 conteúdos. Sobre a primeira folhinha do Renascimento, todo mundo tem ela aí? Ou muitos não têm? Vou ver aqui, calma, só um segundo. Foi o que, Yasmin? Eu vou ver se eu tenho aqui, só um minuto só. Tá. Então, gente, essa... Tia, eu não tenho, eu só tenho do caça-palavras. Tá. Essa folhinha foi antes do caça-palavra, Ellen, tá? Mas você já pegou a sua folhinha de revisão lá na escola? Ellen? Não, tem que ir lá na escola buscar ainda. Ah, então vai, que está preparado lá uma folhinha de revisão para você. Tá bom? Mas aí você acompanha, não tem problema não. Bom, gente, então nós vamos fazer assim. Eu acho que eu vou lá pegar hoje. Ah, é bom, que aí vai antecipando aí, você vai lendo com calma, tá? Gente, olha só, nós vamos então falar um pouquinho sobre essa atividade do renascimento cultural e científico, né? Então vamos ver. Nós temos aí, quem estiver com a sua folhinha, ou quem copiou, né? Quem não pode imprimir, gente, copia. É o jeito, né? Não tem impressora, a tinta acabou, né? A minha tinta também tinha acabado. Aí meu filho comprou para mim e trouxe para mim. Então, copia, né? A hora que tiver lá dando uma folga lá, vai lá e copia. Então, eu coloquei lá na primeira. Qual das alternativas abaixo apresenta a característica do renascimento cultural? O renascimento cultural, vocês podem abrir o livro na página 294. Aí que fala sobre o humanismo, né? Alguém que esteja com a folhinha pode me dizer o que marcou nessa resposta? Tia, eu botei antropocentrismo. O que mais? Lê tudo. Eu botei valorização da cultura grega-romana. Valorização da ciência e da razão, busca do conhecimento de várias áreas. Isso. Então, letra D. Então, nós temos também aí Renan, né, e Yasmin que falaram a resposta. Então, a número 1, lembrando que essa folhinha é do Renascimento. Então, pode até quem não está com a sua folha ou não tenha esse exercício, anota no caderno. Renascimento, exercícios complementares, renascimento cultural. Arthur, deixa eu botar presença. Isso. Aí, coloca a número 1, a resposta correta é a letra D. Olha só, nós estamos falando do renascimento cultural. Aí vem a primeira na letra A. A gente já elimina as erradas, né? Teocentrismo. Teo é Deus. Então, característica do renascimento era focar Deus tomando conta da minha vida? Não. Não, né? Hoje eu quero participação de vocês, hein, gente? Né? Não, então essa aí não precisava nem ler o resto, já estava errada. Geocentrismo, era a Terra o centro de tudo? O Sol girava em torno da Terra? Não. Não, né? Isso aí nós vimos que era a ideia do grego Ptolomeu, lá na Grécia Antiga, que a igreja adotou essa informação e permaneceu, né?
Mas aí nós vimos que Nicolau Copérnico, né, ele mostrou que era de outra forma. O centro do universo era o Sol, né? Aí vem a letra C. Temas não relacionados com a realidade, né? Porque cada resposta aí tem várias características. Temas não relacionados à realidade, fora, né? Os temas de natureza, de estar fazendo algo, isso era comum no Renascimento. E aí sobrou a letra D, antropocentrismo, valorização da cultura greco-romana, gente. Valorização da ciência e da razão, né? Então, nós temos aí a busca do conhecimento em várias áreas, nós vimos isso. Então, número 1, letra D. 2, vários artistas italianos se destacaram no Renascimento Cultural. Qual das alternativas abaixo apresenta nomes de artistas italianos renascentistas? Letra A. Letra A. E que beleza, mais gente participando, que bom, letra A. Leonardo da Vinci, que são italianos, todos são italianos. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael Zanzi e Botticelli, né? Os outros estão misturados com vários ingleses, franceses, né? Com italianos, mas o que só tem artista italiano é a letra A. Número 3. Na Itália renascentista, quem eram os mecenas? Letra C. Letra C. Letra C. Letra C. Letra C, isso. Deixa eu ver quem entrou agora com o nome de André. É Giuseppe. Ai, José. Eu anotei aqui, mas ele está com nome diferente. Bom dia, José. Bom dia, tia. Nós estamos fazendo a correção das duas folhinhas. A primeira do Renascimento, depois a gente vai fazer da reforma religiosa. Tia, desculpa o atraso, é porque o despertador tocou. Aí a gente acordou e quis dormir mais um pouquinho, só que a gente passou do horário. Tudo bem, tudo bem. O importante é que você veio, tá? Você chegou a imprimir as folhinhas? E, tia, aqui em casa não tem tinta, não. O único jeito é eu escrever Copiar? mesmo. Aham. Tá, então você copia e acompanha pelo menos aí a correção que a gente está fazendo. Estamos Tá bom, no número 3, tá? Qualquer coisa pode perguntar. tá bom. Obrigado. Então, nada. Então, gente, quem eram os mecenas? Os mecenas eram aquelas pessoas que ajudaram os artistas, né? Financiaram. Eram pessoas pobres, simples, que não tinham, às vezes, como comprar os materiais para fazer a sua obra, né? Então, esses mecenas é que foram o grande, né? O grande impulso da carreira aí. Deixa eu ver aqui. Gabriel Soares. Isso. Então, quem seriam os mecenas? Burgueses e quem banca governantes. Governantes. Isso, os burgueses, letra C. Número 3, letra C. Burgueses e governantes que protegiam e patrocinavam financeiramente o artista renascentista, os artistas, né? Então, a classe da burguesia, que era uma classe que estava enriquecendo, né? E qual era a vantagem dela, né? Se ela não era nobre, não era nada, mas por que a burguesia, eles, vamos dizer, se dedicaram a ajudar os artistas? Alguém lembra? Não? Não entendi. É para bancar as obras deles? Não, então, os burgueses, por que os burgueses começaram a patrocinar os artistas?
O que ele ganhava com isso? Ele estava gastando, porque ele estava patrocinando. Mas o que ele ganhava com isso? Ele revendia no comércio? Sim, ele iria Ele ficava também. famoso, mais ou menos. Isso. É um pouquinho de Yasmin e um pouquinho de José, tá? A resposta. Então, por quê? Ele era um burguês, ele era um comerciante, mas ele não era conhecido, ele era apenas um comerciante. Então, o que que é? Qual era a vantagem dele? Ficar conhecido. Olha, o Manuel está investindo na carreira de um pintor, né? E então isso deve ser muito bom. Aí, quer dizer, acabava ficando conhecido como aquele que estava, né, patrocinando a obra do artista. Então, eles ganhavam o quê? Prestígio, ok? Vamos ver, número 4. Sobre Leonardo da Vinci, é verdadeiro afirmar que... Letra B, Letra eu B? botei. Letra B. Letra B. Letra B, isso aí. Vamos ver aí. Ana Bárbara, pode ler para mim a letra B? Posso. Foi um importante pintor, escultor, cientista, engenheiro, escritor e físico do Renascimento. Isso, né? Nós vimos que Leonardo da Vinci era o gênio da época, né? Ele tinha conhecimento em várias, milhares é um exagero, né? Em várias áreas de conhecimento, né? Então, número 4, letra B, B de bola. Número 5, qual dos países abaixo é considerado o berço do Renascimento? Letra B. Isso, letra B, a Itália. O berço é como nós falamos ano passado, quando a gente falávamos de Mesopotâmia, né? Mesopotâmia é considerado o berço da civilização, é onde teve início as primeiras civilizações depois da evolução do hominídeo, lá do período neolítico, da idade dos metais, né? Aqui é o berço do Renascimento. O berço do Renascimento, onde nasceu, na Itália. Lembrando, fazendo só uma observação, né? E por que surgiu na Itália? Porque o grande foco do comércio era lá na cidade de Constantinopla, aquela cidade que era a passagem do mar Mediterrâneo para o Mar Negro. E aí, quando ela é atacada pelos turcos, aí muitos comerciantes vêm para a Itália. E aí continua o seu comércio, tá? Só uma observação. Aí tem o número 6. Leia atentamente os relatos a seguir. Deixa eu ver aqui. Yasmin, pode ler para mim? Sim. O pintor que trabalha rotineira e apressadamente, sem compreender as coisas, é como um espelho que absorve tudo e o que encontra diante de si, sem tomar conhecimento. Experiência, mãe de toda certeza, se o pintor universal tem valor. Só Isso. o pintor universal tem valor. Isso, então, olha só, isso aí é um texto colocando aí, foi Leonardo da Vinci que escreveu isso aí, né? O pintor que trabalha rotineiramente e apressadamente, sem compreender aquilo que ele está pintando, ele vai pintar por pintar, simplesmente vou fazer isso aqui. Ele quer dizer o quê? Que não é a mesma coisa daquele pintor que está fazendo delicadamente, vendo nos mínimos detalhes como é, né? Então ele coloca dessa forma. Aí vem a pergunta. São trechos de Leonardo da Vinci, personagem destacado no Renascimento. Neles, o autor, neles, né, na leitura que eles, na escrita que ele fez, né, nessas escritas, o autor exalta, né, ele coloca lá no alto a compreensão, a experiência, o universalismo, ter a ideia do tudo universal, valores que marcaram qual vai ser a resposta aí? Letra C. Letra C. Letra Letra C. C. Humanismo.
Lê para mim aí, Renan, a resposta. Humanismo. Sim, lê a frase toda. Ah, tia. Ah, não, tia. Pede outra aí pra ler. Deixa eu ler, tia. Ué, lê, criatura. Pedro Humanismo. Lucas, pode ler para mim, Pedro? Posso? Humanismo. Compostura ideológica que configurou a transição para a Idade Moderna. Isso. Então, humanismo... Espera aí, deixa eu botar a presença aqui. Quem entrou por último aí agora foi... Breno. Breno. Isso, obrigada. Então, o humanismo, olha só, o autor exalta a compreensão, a experiência, valores que marcaram. Então, o quê? Teocentrismo. Gente, o teo de Deus, isso é período medieval, né? Renascimento, isso não está mais com essas pessoas que estão colocando informações novas. Epicurismo, em alusão a princípios dominantes da Idade Média, quer dizer, coisas que eles imaginavam ser verdade, também está fora. Então, sobrou o humanismo. Confucionismo é vamos dizer, uma religião de Confúcio na China. Então, sobrou mesmo número 6, letra C. Ainda tinha a letra E atrás, né? Agora, nós temos uma questão aí para ser respondida. Número 7. Analise as duas pinturas abaixo. A seguir, identifique qual delas podemos afirmar ser característica do Renascimento e por quais motivos. Quando eu imprimi... A imagem 2. Só um instantinho. Quando eu imprimi a minha tinta estava quase acabando, né? Por isso que ficou meio sem cor assim. Aí, estou mostrando aqui, né? Então, qual seria a imagem que nós olhamos e já sabemos identificar que pertence ao Renascimento? Imagem 2. Imagem 2. Imagem 2, né? Então, aí você escreve imagem 2. E aí, identifique por que você diz que é... Tá bom. Que ele não é a imagem 2. Quem poderia me dizer? Claudete, eu coloquei assim, porque na pintura as mulheres estão nuas, a pintura está com o uso da técnica de perspectiva e está em uma dimensão, e na primeira pintura há uma relação com a religião. Muito bom, muito bom. Botei a mesma coisa. Beleza, muito bom. Tá certo, né? A segunda imagem são 3 mulheres, ela ainda envolve a natureza, né? Porque estão com maçãs na mão, porque aqui saiu meio pálido, mas na pintura é avermelhada, por isso que eu digo que é maçã, né? Estão com a maçã, que é pertencente à natureza, tem um espaço da natureza, né, no fundo, e elas estão nuas, estão num determinado movimento. Beleza, muito bom. Número 8. O Renascimento, aí é para a gente completar. Movimento cultural com a origem na Itália e o humanismo, no princípio da Idade Moderna, tiveram repercussão social de caráter, o quê? Popular, isso, letra C, popular. Ao representarem as relações do homem com Deus e com a natureza, as obras renascentistas caracterizaram-se pelo antropocentrismo. Antropocentrismo, que se refere ao ser humano, né? Ao passo que a renovação científica do período criou uma nova imagem do universo físico, marcada pelo heliocentrismo. Isso, heliocentrismo. Lembrando, heliocentrismo, hélio é Sol, o Sol no centro do universo, né? Antes era gel era a Terra. Era lá no período antigo se falava disso, né? Mas Nicolau Copérnico, depois de muitas experiências, vem colocar de forma diferente, né? E aí, o número 9 para responder.
qual foi a classe social que financiou as obras renascentistas? A burguesia. A burguesia. Isso, né? Está até repetindo a questão que a gente falou anterior. E agora, por que os cientistas do Renascimento Cultural estavam em choque com a igreja? Quem pode me responder? Eu posso. Fala, Yasmin. Eu botei. Pois a igreja era grande detentora de conhecimento, não admitia outros saberes, além de manipular a mente das pessoas, fazendo-as submissas à própria igreja católica. Show! Muito bom, Yasmin. Pedro, Lucas, o que você colocou? Oi, tia. A número 9, letra B, você fez? Fiz. Pode ler o que você colocou? Pois a igreja dominava a cabeça das pessoas, não deixando elas pensarem sozinhas. Isso. E a igreja também, ela condenava, né, os cientistas, você falta só completar aí. A igreja não aceitava novos conhecimentos, né? O que aconteceu aí, gente, no Renascimento? Foi o novo, né, surgindo. Então a igreja estava tão acostumada a fazer isso aqui, ó, né, quase igual aquele tampador de visão que tem no cavalo, vocês já viram? O cavalo na carroça, eles botam uma estrutura assim, ó, que é para o cavalo não olhar para o lado, só olhar para frente, né? Que triste. Mas seria quase um exemplo disso. A igreja fazia isso. A pessoa só podia olhar para o que ela determinava, o que a própria igreja determinava. E com esse movimento do Renascimento, muitas informações novas surgiram, e aí a igreja não vai aceitar. Aí, quando ela não aceita, o que ela faz? Ela persegue aquelas pessoas, né, com que estavam colocando informações novas, ok? Beleza? Aí, então, encerramos a folhinha do Renascimento, tá? Agora vamos a da reforma religiosa. Quem imprimiu do caça-palavras, eu vou mostrar aqui depois aonde ficaram as respostas. Nós temos 10. Tia, eu imprimi. Só que, tipo assim, a imagem ficou muito ruim. Tá bom, Aí Até para ler tá difícil. Tá bom. Eu vou fazer a resposta das perguntinhas embaixo. Então, vamos lá. Palavras. Nós vamos. Minha folhinha do caça-palavras. Fala, Yasmin. Eu não consegui imprimir a folhinha do caça-palavras. Ah, não? Então, olha só, quem não imprimiu. Isso. Quem não conseguiu imprimir, vai fazer o seguinte: vai anotar as respostas, porque são 10 perguntas, aonde as respostas estão no caça-palavra. E aí, se você não puder imprimir, beleza, você depois só copia a pergunta, porque você já fez a resposta aí, tá bom? Isso para todo mundo, ok? Então, vocês anotem, não é nem necessário imprimir. Você abre a folhinha lá, copia as perguntinhas, porque a resposta geralmente é uma palavra só, então vai ser rápido. Então, vamos lá ver. A primeira questão, eu mencionei nas aulas, botei lá no slide, não coloquei não, desculpa. Eu mencionei quando falamos aí dos primeiros reformadores. Quando nós íamos começar a falar sobre Lutero, o que eu fiz? Eu mencionei ele antes de falar de Lutero, mas vamos lá. Então, um dos primeiros reformadores da igreja foi queimado vivo por causa de suas ideias. Alguém conseguiu achar? Isso, Sabrina. John Hus. Esse, aí vocês vão ter aí agora, né? Não tem no livro, eu só falei. Eu vou escrever aqui no chat para vocês. E vou mostrar onde está. John Hus.
Aí, tá no chat que eu escrevi. Então, é a resposta do número 1. John Hus, gente, está aqui em cima, ó, na vertical. Aqui, ó, logo no início, na vertical. Vamos ver agora. A número 2, quem pode falar para mim? Quem pode ler e dizer a resposta? Eu posso ler, Claudete. Vai, Ana. Era um monge alemão e realizou a maior reforma protestante da época, Martinho Lutero. Isso. Número 2, resposta, Martinho Lutero. Está próximo a John Hus. Aqui, ó. Na linha do horizonte, ó. Compridinha aqui, ó. De cima para baixo, a terceira linha. Tá aqui. Martinho Lutero. Isso. Vamos ver. 3. Quem pode ler para mim o 3? Ninguém, gente? Vai, Pedro, lê para mim o 3. Tia, eu não consegui imprimir, não. Não? Tá bom. Olha só, mas eu vou falar a pergunta, mas acredito que todo mundo saiba a resposta. Então, eu vou ler. Número 3. Perdão dos pecados e garantia da salvação mediante sacrifício e pagamento. Como era chamado quando pagava-se para perdoar os pecados? Qual era a palavra? Indulgências. Isso, Sabrina. Indulgências. Indulgências. Deixa eu colocar lá. Número 3. Indulgências. Indulgências, que era o perdão dos pecados. A indulgência, ela está na vertical. Está aqui na vertical, aqui, ó. Indulgência, aqui, ó. Em pé. Bom, vamos ver a 4. Essa palavrinha eu até pedi para vocês anotarem no livro, na observação. Vamos lá. Vamos ver aí. Júlia Silveira. Pode ler para mim, Júlia? Vamos, Júlia. Tia, acho que o microfone dela tá ruim. Tá bom. Você pode, Renan, ler para mim? Não imprimi ainda não, tia. Tá, desculpas. Rebeca imprimiu? Tá bom, para não perder tempo, eu vou seguir. Número 4. Venda de relíquias e objetos considerados sagrados. Simonia. Isso, simonia. Então, resposta do número 4, simonia. Tá aí no chat, ó. É tudo que eles diziam, né? O pedaço do manto que cobriu Jesus, da cruz que ele foi preso, isso tudo é considerado simonia. Então, vamos lá. Número 5. A igreja fundada na Inglaterra pelo rei Henrique VIII. Qual seria o nome dessa igreja? Anglicana. Isso, né? Anglicana. Então, número 5. Anglicana. Tá aí, estou colocando a resposta aí. Ó. Anglicana. Lembrando que um dos primeiros motivos que leva Henrique VIII, qual foi o motivo que ele ficou possesso com a Igreja Católica? Porque ela não queria fazer o divórcio dele? Ou não queria deixar ele casar com outra mulher? Isso, né? Então, realmente, foi isso. Ele queria se separar, a igreja não aceitava, ele era rei, então ele estabelece uma nova igreja, né? Só?
Isso. Além de não ter que doar mais nada para a igreja, ele pega todas as terras que era pertencente à igreja, né, na Inglaterra, e pega tudo de volta para ele, né? Então, é isso aí. Quem entrou agora? É José de novo? Não, tia, eu não sei não. Não? Andrade Machado, quem é? João. João Quem? Pedro. Ah, João tá. Pedro. João Pedro. Tá, obrigado. Isso. João, nós estamos fazendo correção das folhinhas de exercício que eu deixei na plataforma, tá? Eu já fiz do Renascimento, agora estou fazendo do Caça-Palavra. Você chegou a imprimir? Sim, tia, ele falou que sim. Tá bom. Então, vamos lá. Tá bom, Rebeca, tudo bem, não tem problema não. É o que eu falei, gente. Se vocês estiverem com problemas de falta de tinta, né, como eu falei, a minha, quando eu imprimi essa, a minha tinta estava no fim. Mas aí eu coloquei, né, meu filho veio e trouxe outra que eu pedi para ele. Ele comprou um material lá e pediu a tinta para mim. Mas se você não puder imprimir, copia, gente, no caderno, né? Vamos deixar a mãozinha, ó, né? Que a mãozinha também está parada. Então, vamos deixar a mãozinha lá em movimento para, né, você escrevendo, você copiando, gente, ó, fixa mais um pouco. Parece que não, mas é, tá? Quando você copia, você lê e copia, você está reforçando aquilo que você viu antes, ok? Então, fizemos as 5. Aí, agora, número 6. Principal ideia defendida por João Calvino. Qual Predestinação. predestinação, né? O que ele dizia com a predestinação? Ele dizia o quê? Com predestinação. Ele dizia que o ser humano, o que acontecia? Ele já nascia destinado com o emprego que tinha. Isso, ele já nascia destinado a ter um crescimento econômico na vida ou não, né? Aí dependia dos seus atos no seu trabalho, junto com a sua família. Então, isso tudo fazia parte desse destino que ele dizia que era traçado por Deus assim que as pessoas nascessem, tá? Gente, não esquece, não é fácil, gente. Não tá difícil. Número 7. Então, vamos lá, número 7. Ah, esse aqui eu quero resposta em massa, em massa. Livro sagrado traduzido por Lutero do latim para o alemão. Bíblia. Bíblia. Isso, a Bíblia, né? Isso, Sabrina tinha colocado. Bíblia, isso, a número 7. Nunca esqueça, né, que a Bíblia é o primeiro livro da história, né, das civilizações. Nós falamos muito isso ano passado. Número 8. Outro nome dado à Reforma Católica. Deixa eu ver aqui para... Contra-reforma? Isso. Então, ó, a reforma católica, porque vocês vão até encontrar em sites, em outros livros, a reforma católica ou contra-reforma, ou a reforma protestante. E são todos os mesmos conteúdos com nomes diferentes. Então, a gente tem aí a contra-reforma. Então, a Contra-Reforma foi o nome, né, dado às... O nome do capítulo não são as reformas religiosas. Nós vimos, quando eu comecei a falar com vocês do assunto, eu falei que a reforma era o quê? Uma mudança.
Lembrando, gente, esses 2 capítulos, ó, lado a lado, um não prossegue sem o outro. Qual é o outro? O Renascimento e a Reforma, né? Com a mudança de pensar, do conhecimento que tivemos lá no Renascimento, é que vai influenciar pessoas de dentro da própria igreja, né? Sobre como ela agia. Então, nós precisamos fazer essa relação, tá? Então, essa contra-reforma foi o quê? Que meios que a igreja iria usar para dar uma freada no crescimento dessas novas religiões, né? As pessoas estavam saindo da igreja católica e simplesmente, né, indo para a igreja luterana, calvinista, anglicana, que a anglicana ela surge na Inglaterra, mas ela também vai se propagar por outros países também. Então, nós precisamos perceber que isso era o novo pensar. Quando as pessoas descobrem, né, o que de fato estava escrito na Bíblia. Isso foi muito importante, gente, para aquele período, né, para a mudança de pensar. Né? Nós sabemos que a igreja ela dominava muito o pensamento das pessoas. E depois desse movimento do humanismo, desse renascimento, tudo mudou, ok? Então, é preciso entender essa contra-reforma. A reforma foi o quê? Mudanças na religião, né? Mudanças na religião, ou melhor dizendo, surgimento de novas religiões, né? E a igreja vai fazer o quê? Vai institular algo para combater, ir contra essas religiões. Afinal de contas, ó, eles estão perdendo dinheiro. Isso é um caso sério, né? Daí nós vimos aí, nós vamos falar, vou falar mais à frente na outra questão. A questão 9. Ordem dos padres católicos criada para propagar o catolicismo entre os povos do Novo Mundo. Qual foi a ordem? Jesuítas. Isso, os jesuítas. Então, nós temos aí, na questão 9, Qual é que? jesuítas. Jesuítas. Vamos entender. Foi feita uma reunião na cidade de Trento, né? Na Itália, que ficou conhecido como Concílio de Trento. Desculpa, alguém me perguntou aqui se vai ter férias em julho. Não, gente, não vamos ter, não. A princípio, até agora, não, né? Ninguém falou nada. Acho que nós vamos ir, né? Vamos direto aí agora, tá? Mas se houver qualquer alteração, a escola vai comunicar. Eu acredito que não, tá? Então, nós temos aí os jesuítas, que era o quê? Transformar quem fosse encontrado em outras regiões, porque na Europa já tinha as 4 religiões, o cristianismo católico, né? A igreja luterana, calvinista e anglicana. Então, era uma cristã católica contra 3 que estavam crescendo. E aí eles vão se reunir para ver o que eles precisavam fazer como medida para dar uma segurada no pessoal, tipo, colocar medo até, eu digo dessa forma, né, nas pessoas. E aí a criação dos padres jesuítas foi uma das questões abordada nessa reunião na Itália, né? Então, por que os jesuítas? Seguidores de Cristo. Então, quando os portugueses, os espanhóis, que eram países católicos, que vieram nas navegações, que nós vamos estudar mais à frente, vocês vão ver que eles
vamos colocar assim, que em cada expedição náutica vem um padre jesuíta. Qual era o objetivo dele? Transformar quem fosse encontrado. No caso aqui, os nativos da América, que passaram a ser obrigados a aceitar uma religião católica que para eles não tinha menor valor. Ou aceitava ou morria. É uma coisa terrível isso, né? Mas era verdade. Então, é o que eles chamam de catequizar os indígenas. Eles tinham que fazer os indígenas aceitar aquela nova religião, tá? E aí, finalmente, nós chegamos à questão 10, né? A 10, ela está dizendo o Concílio de Trento, né? Na Itália, novas regras criadas pela Igreja Católica. Então, foram criadas aí essas regras. Eles criam a Companhia de Jesus, para fazer os padres jesuítas. Eles falam, eles vão ativar, né, o tribunal, gente, da Inquisição, aquele tribunal que julgava as pessoas com qualquer meio de pensar diferente, né? Nós vimos, eu mencionei o caso de Joana d'Arc, lá, quando participou das cruzadas. Eu falei de John Hus, a primeira resposta aqui, um século antes de Lutero, ele já vinha com esse pensar, né? Ele achava que a igreja estava errada, que não devia se pagar para perdoar os pecados. E aí, ele está indo contra a igreja. Então, ele foi preso e foi levado à morte, a ser queimado vivo na fogueira. Então, isso acontecia. Eu citei no Renascimento Galileu Galilei, que escapou de ser condenado à morte porque seus livros foram queimados, né? E ele disse que não ia escrever mais nada. Nós vimos também, na reforma religiosa, que Lutero fugiu da cidade onde ele vivia para outra, porque se ele fosse preso e julgado pelo Tribunal da Inquisição, ele também teria sido morto, queimado vivo na fogueira. Só que ele conseguiu abrigo em outra cidade e ficou lá escondido por um bom tempo. Então, nós percebemos que essas mudanças que a igreja tomou. Isso foi o quê? Fui colocando presença para quem chegou, mas vou confirmar antes de sair, tá? Então, a gente precisa perceber que tudo que as pessoas colocassem e a igreja não aceitava, já era, né? Vai um padre sondar a vida daquela pessoa, era o chamado padre inquisidor, que chegava naquela cidade para verificar se aquelas informações eram realmente verdade sobre determinadas pessoas. Infelizmente, isso existiu, né? E foi, assim, um fato muito triste que aconteceu na história, né? As pessoas serem condenadas à morte, sendo queimadas vivas, sem ter praticado nenhum crime, né? Apenas colocar as suas ideias, né? A gente pensar por esse lado foi terrível, né? Gente, olha só. Então, fechamos o exercício também da reforma religiosa. Já coloquei lá na plataforma as atividades do livro com a correção. Depois, vocês que estão lá no meu Face, só confere para mim, alguém pode conferir para mim, para ver se está tudo lá e me dizer, só falar assim, professora, está tudo lá, as correções dos exercícios. Eu acredito que tem, né? Então, só para me dar uma certeza, dá uma olhadinha lá se está a resposta do capítulo 4 e 5, né? Que esse
Esse módulo aí só teve 2 capítulos, tá? Então, gente, ó, rapidinho aqui, nesse finalzinho. Vocês irão no dia... Ah, tá bom, Rebeca, obrigado. Rebeca disse que está sim. Vocês irão, gente, no dia 21, né, na escola, semana que vem, na terça-feira, buscar as provas para levarem para fazer em casa e devolver no dia 27, tá? Então, preste atenção, por favor, eu vou na escola buscar, né? Provavelmente eu deva ir, ainda não está certo, mas eu devo ir no dia 28, eu vou pegar todas as provas para trazer, para corrigir. Então, quem levar depois vai ficar mais complicado, tá? Então, façam a gentileza de pegar no dia e entregar no dia certo. Outra coisa, na semana que vem, segunda-feira, dia 20, eu vou propor aqui, já que nós falamos bastante do capítulo 4 e 5 do caderno 2, fazermos uma revisão do caderno 1, ok? Então, do caderno 1, nós faremos uma revisão. Não vou passar atividade nenhuma para casa, para vocês ficarem à vontade aí para ler, estudar, rever aulas, mas aí nós vamos fazer aqui, tá? Como fizemos hoje. Então, segunda-feira, eu vou fazer um exercício, vou colocar aqui, nós vamos fazendo essa revisão oralmente, né? Outra coisa reforçando, eu vou falar semana que vem, mas outra coisa falando é que tem um texto no início do conteúdo, da avaliação, um texto falando das navegações, se refere ao módulo 1, lá, expansão marítima. Expansão marítima, ó, é do primeiro capítulo de vocês. Vocês puderam ter aí o conteúdo, né? Tiveram acesso ao conteúdo que está na prova. O que eu fiz? Eu coloquei capítulo 1 e coloquei alguns subtítulos. Então, leiam aquele subtítulo só. A professora não colocou, vamos dar um exemplo. Tratados entre Portugal e Espanha. Se eu não coloquei, não precisa ter atenção a isso aí. Foque só nas informações que eu coloquei lá no conteúdo da prova, tá? Isso vai ser vamos dizer, vai ajudar bastante. E outra coisa, gente, vocês vão levar a prova para fazer em casa, leia, faça com atenção. Não lembra daquele assunto? Vai lá no livro, gente, não é proibido. Né? Vai lá no livro, dá uma lida. Poxa, isso aqui se refere, vou dar um exemplo, né? A expansão marítima, lá do capítulo 1, vai lá e dê uma lida. Vai ajudar você, né, a pensar sobre aquele assunto. E aí você volta à prova, leia novamente e marque, tá? Então, cuidado para não rasurarem, porque tem questões para escrever, para relacionar, né? Questões rasuradas não será aceita. Então, tenham esses cuidados, tá? Não, Renan, ela está bem variada. Ela tem texto, ela tem relacionar uma coluna com a outra, tem questões de múltipla escolha, tá? Está bem fácil, mas arrumada de outras formas. Mas tenho certeza que vocês vão se sair muito bem, tá? Então, por gentileza, façam com atenção, são 10 questões apenas. As duas perguntinhas do texto, só tem um texto, o primeiro. Está no texto, né? Vou até adiantar que a primeira resposta, ela não está logo no início do texto. Você tem que ler com atenção que ela vem sendo citada mais para o meio do texto. É só ler, gente. Ter atenção. Eu só quero receber aqui, eu só quero passar notas grandes, de 7 para cima, porque é totalmente desnecessário notas abaixo disso, gente. Ok?
Então, eu espero poder dar os parabéns para essa turma após fazerem a avaliação de história, ok? Então, gente, estamos aí já no fim, né? Um beijo para vocês. Qualquer coisa, quem tem lá no meu Face, pode questionar lá algum exercício, alguma coisa, pode me mandar pelo message que eu vou responder, tá? Ou deixa na plataforma. Pelo message é mais rápido, né? Porque aí todo dia eu... Claudete, eu vou ter que. Oi? Fala, Yasmin. Eu vou ter que sair agora com a minha mãe. Eu posso sair agora? Eu vou ter que sair agora com a minha mãe. Tá, pode sim. Gente, praticamente, Obrigada. acho que eu coloquei presença... Nada, presença para todos, mas vou dizer aqui, tá? Quem eu coloquei presença? Ana Bárbara, Ana Clara, Arthur, Breno, Caroline, Diana, Gabriel Cabral, Gabriel Ribeiro, Gabriel Soares, Júlia, João Gabriel, João Pedro, José, Augusto, Júlia Lima, Júlia Silveira, Laís, Pedro Lucas, Rafael, Rafaela, Rebeca, Renan, Sabrina, Stephanie, Vitória, Yasmin e Pedro Vitor. Faltou alguém? Acho que não, né? Tchau, Eu, tia. tia. Eu, Ellen. Ah, Tchau, tá. tia. Beijo. Ellen e quem? Tiago. A Tiago eu coloquei, sim, isso aí, então eu não falei. Cadê? Liga a câmera para me dar o tchau, gente. Cadê? Ah, não, assim não vale. Tem que ligar a câmera para dar um tchauzinho para mim, para eu ver vocês. Não, tia, eu tô feia demais, eu não vou ligar hoje, não. Ah, meu Deus do céu. Está uma assombração? Estou. Isso, Tiago. Valeu, Tiago. Cadê, gente? Beijo aí para vocês, tá? Beijão, tia. Tchau, Beijão. tia. Tchau, José. Valeu, José. Tchau. Gente, tchau para vocês, tá? Tchau, Até, Claudete. tchau, até Tchau, segunda-feira, tá? Ellen já saiu? Já. Tá bom, então. Um beijo para vocês.